Hoje tem Fluminense e Caxias, jogo decisivo para o Flu avançar na segunda fase da Copa do Brasil. É isso que a gente espera, mas o Fluminense vai para esse jogo com 2 desfalques, então vem comigo para ficar por dentro de tudo sobre essa partida, horário, prováveis escalações, onde assistir. Meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. Pra gente começar o nosso pré-jogo com as principais informações para quem quer acompanhar essa partida, Fluminense e Caxias vão se enfrentar às 7 horas da noite no Estádio Centenário, no Rio Grande do Sul, e a transmissão vai ser pela Sport TV e Premiere. A nossa live pós-jogo, ela deve ficar para amanhã, ainda não tem um horário, então fica ligadinho na aba de comunidade que assim que tiver, vou lançar por lá, aviso também lá no Instagram, @dominada pelo Flu. Mas agora, pra gente poder falar sobre as prováveis escalações, eu preciso antes pedir pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você é tricolor e curte estar sempre muito bem informado sobre o Fluminense. Pra gente começar a falar sobre essa partida, acho que vale relembrar aqui, já que o Fluminense vinha nos últimos anos conseguindo entrar na Copa do Brasil já na terceira fase, que essa segunda fase, assim como a primeira fase contra o Águia de Marabá, é uma decisão definida em um jogo só. Ou seja, o Fluminense precisa ganhar o Caxias se quiser avançar ao longo da competição. E um ponto que vale se destacar também é que se a gente deu sorte de ter sido ali sorteado para enfrentar o Águia de Marabá, que é um time extremamente fraco, os 8-0 provaram isso, a gente, por outro lado, nessa segunda fase pega um Caxias que é realmente uma equipe mais forte. O Fluminense deve ter ali algumas dificuldades maiores do que teve na primeira fase durante esse jogo. Porque dessas equipes de menor expressão, o Caxias é uma equipe tradicional, uma equipe mais chata da gente vencer, digamos assim. Até foi eliminada agora na semifinal do Gaúcho pelo Internacional, mas é uma equipe que, diferente do que a gente viu com o Águia de Marabá, a gente tende a ter um pouco mais de trabalho nesse jogo. Então não será um jogo tão simples assim. E, obviamente, o Fluminense precisa levar força máxima. O fato de já ter conseguido 4-0 contra o Volta Redonda são muito favoráveis a isso. Afinal, a gente vai enfrentar um jogo de volta da semifinal com muita tranquilidade, onde o Mano pode colocar uma equipe reserva. Então, nesse jogo, a gente vai com força máxima, porém com as ausências de Thiago Silva e Lima. Havia ali uma expectativa do retorno do Thiago Silva, que já voltou a treinar com o grupo, mas o GE deu informação de que o Thiago Silva vai ser poupado para esse jogo, então não vai jogar, não vai entrar em campo também nessa segunda fase da Copa do Brasil. E o Lima, ele segue em recuperação, então também não entra em campo para essa partida. Lescano, que chegou no Fluminense, já foi anunciado pelo clube, também não vai poder entrar em campo pela Copa do Brasil. Ele não apareceu no bid a tempo de entrar nesse jogo, então deve fazer a sua estreia apenas no início do Campeonato Brasileiro. A gente não pode contar com o jogador para agora, apesar de entendo que essa não seria ali uma preocupação. Mas aí, então, com os jogadores que temos à disposição, com a ausência do Thiago Silva, o GE coloca a provável escalação como a escalação que entrou em campo contra o Volta Redonda, que para mim, inclusive, foi a melhor atuação do Fluminense até o momento da temporada. A atuação que eu considero que venceu e convenceu. Com quem dentro de campo? Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, a dupla de zaga com Ignacio e Freitas, na lateral esquerda Gabriel Fuentes, um meio-campo formado com Otávio, Martinelli e John Arias, e um ataque com Kevin Serna, Canóbio e Germancano. Sobre essa escalação, não tenho aí grandes reclamações a fazer. A gente está falando sobre o time que venceu com segurança da equipe do Volta Redonda, um time que deu uma esperança e talvez mais cara pra gente enquanto torcedor de uma equipe titular, sabe? Acho até que um cara pro Mano Menezes também, de uma equipe titular para a sequência do campeonato. Então não tenho muitas reclamações a se fazer dessa equipe. Tenho ali uma dúvida com relação à figura da lateral direita, porque continuo acreditando, como eu falei para vocês, que o fato do Mano ter colocado Samuel Xavier no último jogo, depois dessa titularidade recente, boas atuações do Guga,
me fizeram acreditar que talvez o Mano ainda não tenha o seu titular para lateral direita definido. E como o Samuel Xavier ele sai de campo na última partida sentindo ali algum incômodo que faz com que o Guga entre no lugar dele, talvez o Mano aproveite essa situação para dar uma poupada no Samuel e continuar fazendo esses testes para ver quem vai se encaixar como titular para a lateral direita e coloque o Guga como titular nesse jogo. Afinal, os dois acho que apresentaram talvez no último jogo o mesmo nível ali para poder ser titular nessa partida. E de restante, não tenho o que falar, não acho que seja o momento para fazer novos testes. Como eu falei para vocês, Riquelme Felipe tinha caído de rendimento, Kevin Serna vem entregando que que o Riquelme não estava conseguindo entregar, veio fazendo o que o Riquelme, na verdade, fazia quando foi credenciado para ser titular. Então, acho que deve seguir como titular mesmo. E até uma outra situação, a gente pode talvez pensar aí sobre Everaldo, como colocar Everaldo nesse jogo, de repente mudar o esquema para ver um pouco mais do Everaldo e ver se a gente consegue criar ainda mais chances de gols. Mas não acho que esse seja um jogo para fazer teste, acho que estamos falando sobre... Estamos falando sobre um jogo decisivo de Copa do Brasil, então, para mim, coloca o time que te passou mais segurança até o momento, e esse foi o time que, para mim, passou mais segurança dentro de campo. Então, realmente, levaria esse time e, de repente, tentaria fazer os testes no jogo de volta contra o Volta Redonda, que a gente sabe que o Fluminense já tem uma vantagem grande, e aí tentar ampliar essa vantagem e conseguir uma classificação para a final ainda mais, acho que não é nem mais tranquila, porque tranquila já é, né? Mas ainda com mais força, não seria bem essa palavra, mas com mais imposição, digamos assim, mas usando outras peças para poder proporcionar isso e ver mais opções para ao longo dessa temporada. Agora vamos falar sobre como vem o Caxias, a provável escalação do Caxias. Segundo o GE, para esse jogo, é provável que a equipe do Caxias entre em campo com uma trinca de volantes, usando a seguinte formação. Na defesa, Vitor Golas, Thiago Enes, Alisson, Lucas Cunha e Kelvin. No meio-campo, Vini Guedes, Pedro Cuiabá, Mantuan e Tomás Bastos. E a dupla de ataque, Cleiton e Gabriel Lima. E o árbitro dessa partida, senhoras e senhores, será Rafael Claus. Cenários desenhados, vamos então esperar para ver o que o Fluminense vai fazer dentro de campo. O importante é conseguir seguir se consolidando como uma equipe forte, mas principalmente conseguir a vitória para avançar na Copa do Brasil. Bem, se você curtiu esse vídeo até o momento, não deixou o seu like, ou se você pelo menos chegou até aqui, deixe seu like, sinal de que alguma coisa nesse vídeo você gostou, nem que for saber onde vai ser a transmissão, ou saber qual é a provável escalação, mas já te agradeço demais. E, bom, já fica ligadinho aqui pra gente se encontrar amanhã na nossa live pós-jogo. Beijo no coração, saudações tricolores e até a próxima!